Então, bem-vindos de volta. Vamos para a nossa segunda etapa aí, nosso segundo momento do dia, em Direito Econômico. Vou trabalhar com vocês aqui a segunda etapa da nossa revisão. Nós vamos trabalhar ali agora a parte de blocos econômicos, trabalhar outros conceitos ali que têm uma relevância muito grande para a nossa disciplina. Mas antes disso, só introduzir com vocês um pouco do nosso segundo trabalho, que, na verdade, da nossa atividade avaliativa, que vai corresponder à parcial 2, uma vez que nós já estamos aí num número de encontros ali que corresponda ao segundo bimestre, Então, eu vim com vocês até aqui, eu vim com vocês até o Sistema Financeiro Nacional, depois seguirei ali com os blocos econômicos com vocês. Mas só para a gente iniciar, dar o start realmente ali na nossa segunda atividade avaliativa, de modo que na nossa próxima semana a gente consiga avançar bem em relação a ela, eu já dei um spoiler dela para vocês. O que vai ser essa nossa segunda atividade avaliativa? A gente vai estar montando escritórios de advocacia simulados. Então, a gente vai estar focando realmente na parte de gestão da coisa e vocês vão estar ali em duplas ou trios montando esses escritórios de advocacia. O que eu quero que vocês façam agora, e aí eu vou dar poucos minutos mesmo, porque é realmente só um start. Então, é um start aqui em relação à nossa etapa de microeconomia, que nós vamos começar mesmo na aula que vem. Mas aí existem algumas coisas que eu já quero introduzir com vocês e que vocês já podem fazer hoje. Então, primeira delas, eu vou falando e anoto no chat também, para que vocês tenham isso aí de modo delineado. Então, primeira etapa aí desses 8, 10 minutinhos aí que eu vou dar para vocês. Etapa número 1, pensar ali se você vai fazer o seu trabalho em duplas ou trios. Duplas ou trios, essa definição aí, e me informar os nomes, quem serão esses sócios aí, número 2, então, quem serão esses sócios dessa empresa simulada que nós vamos montar. Número 3, e aí esse eu sei que demanda um tempinho, então para ele eu vou dar 10 minutos, se vocês não tiverem um nome até lá, não tem o menor problema, vocês me mandam algo genérico, tá bom? Ou desenvolvem aí algo genérico, nem precisa me mandar, nós vamos iniciar realmente mesmo na aula que vem, mas só para que vocês já comecem a pegar um pouco o jeito aí, qual que seria o nome da empresa. E mais uma coisa, número 4, a gente sabe que vocês entendem disso mais do que eu, tá? Então, por favor, se eu estiver falando bobagem aqui, vocês me corrijam. Mas escritórios ali de advocacia podem ter, ou um cunho mais generalista, tendo ali associados que cada um cuida de alguma coisa, ou escritórios ali muito famosos também de advocacia são focados em uma determinada área do direito, E todos os associados desempenham funções ali dentro daquela área do direito. Então, eu vou colocar assim, segmento, mas o segmento a gente sabe, é um escritório de advocacia. Mas qual das áreas do direito, qual das áreas do direito, o escritório da sua dupla. Então, às vezes, você está juntando você e mais uma pessoa. Você gosta de uma área do direito, ela gosta de outra. Então, o escritório vai abordar as duas. Ou vocês chegam num consenso ali e colocam, não. Meu escritório ele vai estar focado nisso, ou naquilo ali. Então, qual? Então, eu vou chamar aqui de segmento dentro do direito. Qual que será esse segmento, então, que será abordado ali, que será acompanhado pelo seu escritório, por você e pela sua dupla ou trio, tá bom? Então, é aquele famoso trabalho que você fala assim, é de 2, aí a pessoa pergunta, professor, pode 3? Sim, pode 3, é de trio. Mas não me pergunta se pode 4 pessoas, porque não pode, é dupla ou trio, tá bom? Até porque a sala é pequena, então, de modo que a gente consiga ter pelo menos um mix ali de negócios diferentes. E vai ter um momento, a gente espera, se Deus quiser, presencial, para a gente poder debater isso junto. Aí vai ser algo muito legal, vai ser um fechamento lindo
se for possível. Se não for possível, a gente faz esse fechamento também e vai ser lindo remoto, né? A gente vai fazer de todo jeito, vocês vão abrir a câmera de vocês no dia aí, nós vamos fazer um negócio muito bacana, né, para significar realmente ali esse fechamento, se necessário for. Mas por enquanto, então, como primeiras etapas, parte 1 aí, né, vou dar 10 minutos para vocês, né, tentem se organizar então aí, conversa um com o outro, chama no WhatsApp, troca uma ideia, qualquer dúvida me manda por aqui também, ou abre o seu áudio e me chama, 10 minutinhos, só para vocês então aí designarem. Da mesma forma, quando a pessoa estiver assistindo esse vídeo aí no YouTube, se não tiver ainda dupla ou trio, pensa nesse momento, avalia aí, é o momento que quem está ao vivo vai estar fazendo, quem estiver assistindo depois aí no YouTube, para e faz também. Se já tiver a sua dupla, já contribui nisso aí, não precisa me mandar agora, né? Então, primeiro ponto, definir se vai ser duplo ou trio. Segundo ponto, então, alinha quem são esses sócios, nome da empresa e o segmento desse escritório de advocacia dentro ali do direito. Você vai ter uma atuação mais segmentada ou você vai ter uma atuação ali um pouco mais generalista, qual que vai ser a sua estratégia nesse sentido. Só isso por enquanto, já que a nível conceitual, a gente começa essa parte na aula que vem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, me perguntem ali. Se não, tá valendo. Vocês têm 10 minutinhos só para ir conversando entre si aí no grupo e adiantar essa parte. Já estou deixando engatilhado aqui nos blocos econômicos, ó, 10 e 5 eu sigo com vocês, mas estou aqui, né? Mantenho o vídeo aberto, estou com os dedos aqui também já na mão aqui no teclado. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone e perguntar ou me enviar pelo chat. Mãos à obra, 10 e 5 eu chamo de volta.
Vamos lá então, pessoal. É só para vocês darem uma adiantada mesmo e quebrar um pouco o ritmo, né, da revisão, que eu sei que é muito maçante, vocês ficarem me ouvindo ali em 2 tempos seguidos, né, 100% ininterruptos ali, de 1h15. Então, ok, era só para começar mesmo, tá? Espero que vocês tenham conseguido adiantar aí alguma coisinha, pelo menos pensar em quem é a dupla ou o trio, tá bom? Já ajuda bem. Então, espero que você tenha conseguido ali, ao menos, pensar isso, de modo, né, que a gente agora consiga, né, vamos seguir com a nossa revisão. Tem muitas coisas ainda para falar para vocês, e aí a gente já pensa, né, nos próximos passos, aí já vamos trabalhando aqui a parte de, né, de situações aí, né, envolvendo a nossa disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Próximo passo, então. Então, vamos falar um pouquinho agora dos blocos econômicos. Tá? Vamos pensar aqui em blocos econômicos. Lembrando, tá bom? Beleza. Alguns de vocês já até definiram ali em duplas. Beleza, bacana. Sem problema. Vocês vão ver que a partir da aula que vem nós vamos continuar aí bem pesado já nisso, né? Na aula que vem a gente já vai seguir realmente bem mais forte aí nesses conceitos, né, de microeconomia realmente, e também avançando. Vamos lá então. Voltando para a nossa revisão então, gente. Né, nós já falamos até então dos itens ali mais, né, aqueles itens que a gente gastou um pouco mais de tempo, né, principalmente a parte de política econômica. Vocês sabem, nós ficamos um tempo bem relevante em política econômica, né? Então, no primeiro momento, quis dar um foco maior para isso, porque foi realmente aquela parte dentro da disciplina que acabou ali trazendo para a gente, né, que acabou ali dando para a gente, né, um maior nível de subsídios, ali, um número maior realmente de situações que a gente acabou trabalhando. Então, falamos então do cenário econômico, que eu disse que eu só vou utilizar como plano de fundo. Falamos também daqueles conceitos macroeconômicos básicos. Depois falamos da política econômica, tanto política fiscal quanto política monetária, quanto política cambial. Na sequência, falamos aí sobre mercado financeiro. Agora, na nossa segunda metade, a gente vai falar de blocos econômicos, balanço de pagamentos, entender principalmente aquela parte das composições empresariais, né? Falar um pouco de risco também, depois das composições empresariais. Vamos lá, então? Bloco econômico. Conceito muito importante dentro da macroeconomia, porque definitivamente alterou ali a macroeconomia, né? A macroeconomia, ela acabou ali sendo drasticamente impactada, alterada, diante ali de tudo que acontece com, né, o mundo todo, e aí os blocos econômicos acabam tendo esse impacto e essa relevância muito grande. Vamos só lembrar então primeiro, né, o que é um bloco econômico? Um bloco econômico nada mais é do que um conjunto de países, uma união ali de países, com o intuito, né, de maximizar, de entrelaçar mais, de ter ali um relacionamento comercial mais salutar, de modo que todos possam ganhar cada vez mais. Né? Ninguém se junta num bloco econômico com outro país no intuito ali de tentar perder, né, ou de tentar minorar ali alguns ganhos. É pelo contrário, né? Você só vai, né, tentar ali ir para um bloco econômico, você só vai tentar ali se juntar a outros países se o objetivo, num primeiro momento, for um objetivo de ganho, se você tiver a possibilidade de ganhar mais dentro ali daquele atual ambiente comercial, dentro ali daquele atual ambiente, né, daquele escopo que você tenha a nível econômico. Então, existem 5 etapas aqui nos blocos econômicos, vocês não têm que decorá-las, pelo amor de Deus, tá? Por mais que na atividade avaliativa vai ter a parte da pesquisa, vocês vão ter uma semana para responder, vão poder pesquisar e tal, mas ainda assim, né, eu quis pensar que se fossem questões realmente ali para você fazer sem consulta. Então, né, eu fiz questão de, sempre que falar de uma etapa de um bloco econômico, minimamente explicar ali um pouco o que é cada uma delas. Vocês não têm que decorar as etapas, é só entender realmente o que acontece em cada uma delas, né, até porque realmente é isso que importa. Então, vamos lá. Um bloco econômico, ele surge normalmente para quê? Normalmente para estar vinculado aqui, esses 2 primeiros objetivos. Ó, o bloco econômico nasce para ir pelo menos até no nível 2 aqui, galera. Que é o quê? Nível 1, zona de livre comércio. O que é isso?
as fronteiras dos países membros se abrem e aí um país transaciona para o outro numa velocidade muito maior, com muito menos exigências, com muito mais dinamismo, com muito mais rapidez. Um produto de um país ele entra e é vendido em outro país como se tivesse sido produzido naquele país. Então, tem toda essa relevância, né, toda essa parte introdutória que é muito relevante dentro ali da criação de um bloco econômico. Então, esse é o primeiro objetivo aí, é o item número 1. Depois disso, né, já é meio que quase que instintivo você ir para essa etapa 2 depois de ter passado por essa etapa 1, que é o quê? Nossas fronteiras estão abertas, nós vamos transacionar ali cada vez mais e mais e mais. O que a gente vai fazer? Né? A gente vai adotar uma tarifa externa comum, de modo a poder ali, né, transacionar, de modo a poder ali fazer com que esses países eles já saibam exatamente qual que é o imposto que eles, inclusive, vão pagar na hora de comprar um produto ou na hora de vender um produto ali, qual que vai incidir em cima dele. Então, a adoção de uma tarifa externa comum, a adoção da TEC, né, que é o que exemplifica uma união aduaneira, ela é quase que instintiva, ela é quase que, né, que ocorre via osmose ali junto com a primeira etapa. Então, etapa 1 e etapa 2 é logo de cara, beleza? Depois, aí sim já envolve um grau de, né, integração mais elevado. Né? A etapa 1 e a etapa 2 é meio que 100% dos blocos econômicos estão pelo menos nela. Na etapa 3 já filtra um pouquinho, nem todos estão ali. Por quê? Na etapa 3 envolve algumas coisas. Envolve o quê, por exemplo? Né? Nem todos os blocos econômicos eles têm aquela questão geográfica de estarem do lado ali. Tem bloco econômico, para vocês terem uma ideia, gente, que é totalmente separado ali. Né? Às vezes tem país de um continente com país de outro continente. Estados Unidos mesmo faz parte da APEC, por exemplo, que é um bloco que tem a sua maioria na Ásia, mas também tem Estados Unidos, né? Um bloco que trabalha aquela região do Pacífico, né? Estados Unidos está nela. Então, nem sempre dá para adotar o mercado comum em todo o bloco econômico, mas alguns chegam nessa terceira etapa. Então, a primeira etapa foi abrir a fronteira, a segunda etapa, colocar parâmetros nessa abertura de fronteira e parâmetros, né, a nível e padronizações a nível de qual que é a tarifa que vai ser cobrada para exportar ou importar um produto. A terceira etapa é o livre trânsito de pessoas e de capitais. É aquele momento em que pessoas e dinheiro transitam de um país para o outro sem precisar dar muita bola para outras coisas, sem precisar ali, né, gerar muitas informações sobre outras coisas. Vai bem tranquilo, vai bem suave, muito tranquilinho. Então, esses países aí já vão uns com os outros ali, né, transacionando, e pessoas desses países vão de um para o outro ali, sem qualquer exigência mais elevada. O Brasil, por exemplo, no Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, está aí, está nesse terceiro estágio. Por isso que você consegue viajar para a Argentina, para o Uruguai, por exemplo, portando somente um documento de identidade, né? Você não precisa lá do passaporte para ir para algum desses países do nosso bloco econômico. O Brasil também fez uma parceria com a comunidade andina, então você vai para outros países de outro bloco aqui na América do Sul também, só portando um documento, né, um RG em bom estado de conservação. Mas o mercado comum já é isso, então. Então, no primeiro e no segundo é só sobre produto, comércio. O terceiro já lida com gente e grana. Beleza? Os outros blocos econômicos, né, eu falei, a maioria deles está ali no segundo estágio. Alguns passaram para o terceiro. Quarto e quinto estágio, só um bloco econômico fez. União Europeia, o único. Tá? Foi o único bloco econômico que já ultrapassou essas etapas ali do 1, 2 e 3 e ingressou nessa quarta e quinta etapa. Tá? A União Europeia, nesse caso, né, é o único bloco que experienciou tais, né, evoluções. Essas evoluções, inclusive, só existem por causa da União Europeia, tá, gente? É bom deixar claro, né? Não existiriam essas etapas 4 e 5, até porque a gente não sabia o que poderia existir. A União Europeia foi quem delineou esses novos próximos pontos aí, né? Foi exatamente o bloco econômico quem desbravou essa etapa que praticamente ninguém ali conhecia. Então, a etapa 4, né? A etapa 4, ela pressupõe já o quê? Ela pressupõe uma união econômica. O que é isso? Os países eles vão agora estar lidando com os mesmos níveis de política monetária, principalmente. Então, essa união econômica é uma política monetária comum
para esses países. Então é muito louco, né? A taxa de juros lá da Alemanha, por exemplo, não é só da Alemanha, é também da França, é também da Itália, é também da Espanha, é também da Grécia. Ou seja, a taxa de juros, por exemplo, quando ela é definida lá, ela é definida em bloco. A inflação, meta de inflação, quando é definida também lá, é definida em bloco, né? Então, você acaba tendo ali definições em grupo e não definições mais privadas, né? Então, faz todo sentido, né? Uma união econômica. Esses países não só agora compartilham produtos, eles não só agora podem transitar de um país para o outro sem qualquer tipo de burocracia, como eles também compartilham política econômica, né? Então, a união econômica nada mais é do que isso, do que um alinhamento em política fiscal, em política monetária, como exemplo que eu dei, né? Esse alinhamento aí nesse sentido, ok? E aí a quinta etapa já está ligada a quê? Já está ligada à integração econômica total. Aí aqui a gente fala de moeda única, aí aqui a gente fala de Banco Central Único, tá? Então, moeda única e Banco Central Único são as duas etapas aí suplementares, né, da integração econômica total. Então, a gente já fala nesse sentido aí de, né, criação do euro, criação do Banco Central Europeu. Então, já tem ali alguns adventos que exemplificam, né, o que é mais essa quinta etapa. Então, somente a União Europeia passou pelo 4 e pelo 5. Então, o 4, lembrando, alinhamento de política econômica. O 5, não. Moeda única, Banco Central Único. Na época, gente, quando isso foi lançado pela União Europeia, foi tido como uma baita de uma inovação. Ninguém sabia que ia gerar todo aquele estardalhaço que gerou. Ninguém sabia. Ninguém sabia que, depois de um determinado tempo, tudo aquilo que planejou-se para dar certo daria errado, na verdade, e não funcionaria. Tá? Então, é uma etapa realmente ali, são etapas realmente que é muito difícil a gente imaginar que outro bloco vai fazer. A União Europeia fez, não deu certo, potencialmente outros blocos não vão querer ingressar, se é que tinham esse interesse antes, esse interesse ele dá uma diminuída, porque querendo ou não, a União Europeia não foi um exemplo muito produtivo nesse sentido. Beleza? Então, basicamente isso sobre os blocos econômicos. Depois dos blocos econômicos, a gente falou rapidamente, então também aqui é mais a nível teórico, não precisa decorar, lembrando, é só entender realmente para que serve. Tá? A gente chegou a falar sobre o balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos? Ele é uma ferramenta da macroeconomia também muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele mostra como que é o relacionamento de um país com o resto do mundo. Como que um país está consigo mesmo, a gente descobre numa boa, né? A gente olha o PIB do país, a gente olha ali a dívida pública do país, e aí a gente vê como é que o país está se saindo ali, ele com ele. Mas é bom também entender como é que é o relacionamento desse país com o mundo externo, ali, o ambiente externo. Né? Isso, vocês agora vão começar a conviver com isso, mesmo que seja uma empresa simulada, mas vocês vão começar a visualizar algumas dessas preocupações que são realmente inerentes ali, são comuns a uma montagem realmente de uma empresa, né? Quando você monta uma empresa, você acaba passando por esse conjunto ali de preocupações também. Você não se preocupa só consigo mesmo, você também se preocupa com o ambiente externo. Então isso é muito relevante. Mas vamos lá então. Né? Então o balanço de pagamentos ele faz isso, ele mostra como que é o relacionamento de um país com o resto do mundo. No caso, pensando no Brasil, o nosso relacionamento, né, a nível de conta corrente, o nosso relacionamento ele é deficitário. Isso, inclusive, eu consigo falar até para vocês o quão deficitário ele é. Ó. Deixa eu voltar uns slides aqui, que aí vocês vão ver exatamente o nível de déficit que a gente tem. Porque lá no Boletim Focus fala disso. Isso não mudou do Boletim Focus que está aqui para o que saiu depois, não. Então, eu consigo mostrar para vocês. Está aqui, ó, tem o primeiro conjunto de indicadores em negrito. Tem esse segundo conjunto de indicadores aqui. Ó, é logo o primeiro item desse terceiro conjunto de indicadores aqui, é o balanço de pagamentos, ó, que é a conta corrente, que são aquelas transações correntes que eu coloquei lá. Como é que é o Brasil? Ó, olha primeiro de baixo, ó, balança comercial. O Brasil ele começa o balanço de pagamentos muito bem, porque a balança comercial brasileira ela é superavitária. E olha aqui, a projeção dela para 2020 é um superávit de 35 bilhões de dólares. Muito legal, né? O Brasil, então, ganha dinheiro na exportação menos importação ali de bens tangíveis, né? Principalmente lá no agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né?
Então, agronegócio, né? No agronegócio, o Brasil ele ganha muito dinheiro com, né, essa exportação ali de commodities. Mas olha que doideira, quando a conta fecha, a conta corrente brasileira, que estava ali então, que começou positiva com 35 bilhões por causa da balança comercial, ela encerra esse jogo todo negativa em 45 bilhões. Muito pesado, né? Estava 35 bi positivo, não só zerou, como ela ainda fecha negativa em 45 bilhões de dólares. Então, realmente é algo muito pesado. Nossa conta corrente ela é bem negativa. Por quê? Por razões muito simples. Então, para sacramentar aqui esse conceito e entender, o Brasil manda bem na balança comercial. Ok, check aqui, perfeito. Só aqui que ele manda bem. Em todos os outros aqui de baixo, o Brasil se lasca. Balança de serviços, o Brasil se lasca. O que entra ali? Entra a exportação menos a importação, agora de bens intangíveis. Então, tanto aqueles trabalhadores que estão lá, né, tanto, né, a parte de fretes, de seguros, a prestação de serviços mesmo de pessoas de um país vinculadas em outro país. A gente sabe que o brasileiro que está lá fora prestando serviço no exterior normalmente não presta serviços de um valor agregado maior. Por outro lado, o estrangeiro aqui no Brasil, né, ele presta serviços de um valor agregado mais elevado. Então, o Brasil ele perde na balança de serviços. O Brasil toma uma porrada ainda maior na balança de rendas, gente, porque a balança de rendas já envolve o quê? Os lucros e os juros das empresas multinacionais. O que acontece? Tem muita empresa estrangeira que tem sede aqui no Brasil. Por outro lado, não tem tanta empresa brasileira com sede em outros países. Então, quando é feita essa conta das empresas brasileiras que estão no exterior, mandando repasse para o Brasil, versus as empresas estrangeiras que estão aqui, mandando repasse lá para fora, a gente toma uma porrada muito grande, né? Então, ali a balança de rendas é a principal responsável por fazer aquele número lá positivo virar mega negativo. Por fim, as transações unilaterais correntes são aquelas transações que não envolvem a ida de contraparte, né, para o outro lado, vem o dinheiro e ponto final, né, como, por exemplo, remessas de imigrantes, Valadares faz história nisso aí, né, heranças, doações, etc., também a gente fecha negativo. Né, tem muito recurso de brasileiro que vai para fora para ficar. Por outro lado, recurso de gente que está lá mandando para cá, se não for brasileiro, é dinheiro que vem e não fica, é dinheiro especulativo. Moral da história, nossa conta corrente fecha bem negativa, vocês já viram lá 45 bilhões no vermelho, fazendo assim com que o nosso relacionamento com o resto do mundo, moçada, seja um relacionamento deficitário, não é um relacionamento superavitário. Beleza? Então, isso é a balança, né, o balanço de pagamentos. Essa estratificação contábil financeira de como um país se relaciona com o restante do mundo. Depois, eu falei com vocês sobre o risco. Né? A gente teve ali um breve momento em que a gente falou sobre o risco de um país e falamos também sobre as agências de classificação de risco. Né? E a importância disso para o todo. E é óbvio, tem uma importância na macroeconomia gigantesca. Né? Então, eu atualizei aquele quadrinho que eu tinha enviado numa determinada aula. Já dá para ver que ele já está bem próximo aqui do dia de hoje, está até 16/4/2020. O que estava acontecendo? Né? O Brasil estava com risco, o menor nível de risco dos últimos anos estava aqui, no dia 19 de fevereiro, em 189 pontos. Esse risco ele disparou, chegando ali, né, em março, no pior dia aqui, talvez o dia 19/3 aqui, não, teve um dia que foi pior aqui, 23/3, 476 pontos, né? Mais do que dobrou o negócio, dobrou ali e quase deu meio na sequência. Né? Então, o que fez esse risco do país, né, mais do que duplicar? É óbvio, a gente está falando, né, dos impactos ali na economia do coronavírus. Né? Mas é óbvio, isso implica em quê? Isso muda alguma coisa na minha vida, Lucas, ou não? Você está falando esse negócio aí, viajando na maionese, isso não traz impacto nenhum para mim. Impacta a sua vida, sim. Por que impacta a sua vida? Se o risco do Brasil aumenta, o que o investidor internacional ele faz? Ele vai colocar mais dinheiro no Brasil ou vai retirar dinheiro do Brasil? Ele vai retirar dinheiro do Brasil. Se ele retira dinheiro do Brasil, o que acontece com a cotação do dólar? Hoje, inclusive, está subindo. O dólar agora aqui está cotado a 5,36. Então, o que acontece com o dólar? O dólar, ele sobe.
o dólar subindo impacta a sua vida, porque o trigo é em dólar, então todo e qualquer alimento que você compra ele já vai estar ali levemente mais caro. O seu pãozinho de sal ali, ele também, se você tem o costume de comer, ele já vai ter encarecido também e por aí vai. Né? Toda a cadeia produtiva ali de produtos derivados do trigo vai estar impactando a sua vida. Fique muito tranquilo quanto a isso. Então, o Risco Brasil, ele mostra exatamente o quê? Ele mostra em número como que está esse grau, o que os investidores internacionais eles estão pensando de um determinado país. No caso, a gente tem o Risco Brasil, né, da Argentina, da Itália, da Colômbia, do Equador, dos Estados Unidos, e a gente tem o Risco País do Brasil. Né? Então, por isso que é comum chamar de, não chamar de Risco País, né, chamar de Risco Brasil. Sim, cada país acaba utilizando esse medidor e chamando, colocando o nome do seu país ali, né, na alcunha ali daquele nome. Então, o Risco Brasil, ele, quando aumenta, o que o governo brasileiro tem que fazer? Ele tem que pagar mais para o investidor estrangeiro vir aqui. Senão o investidor estrangeiro não vem para cá, né, se mantiver a mesma rentabilidade. Então, é quase que instantâneo. Né? Se os títulos públicos eles estavam rendendo lá uma determinada taxa, e se o Risco Brasil subiu de sexta para hoje, os títulos públicos, agora, se a gente fosse olhar lá, eles teriam que estar rendendo outra taxa, uma taxa mais elevada do que aquela taxa que a gente olhou ali mais cedo. Né? Então, o Brasil ele é obrigado a pagar mais para atrair o investidor estrangeiro, que quanto a prazo, o investidor estrangeiro não tem muito problema não. O investidor estrangeiro ele já leva numa boa fazer investimentos para prazos mais elevados. Então, isso normalmente não é um impeditivo para gringo, não. É o brasileiro que normalmente tem essa questão, mas para o gringo não é um impeditivo. Né? Mas o que o Brasil faz? Então, todas as vezes que o risco aumenta, o Brasil ele aumenta a rentabilidade dos seus títulos, o que é péssimo para o Brasil, né? Porque ele tem que pagar mais. Ou seja, é o Brasil que já não tem muito dinheiro pagando mais juros para atrair dinheiro para cá. Por outro lado, quando o risco país cai, significa o quê? Que aquele país ele é mais seguro para investimento. Então, um país ele não precisa fazer muita coisa, ele pode até diminuir um pouco a sua rentabilidade, porque quando o risco país cai, o investimento ele vem para cá, porque o foco realmente é a questão da segurança. Né? Aqui, a medida do Risco Brasil ele é medido por esse indicador, né? O Emerging Markets, né? Index, né? Que é o indicador ali de mercados emergentes, no caso aqui o do Brasil, ele é medido pelo um banco americano, que é o JP Morgan Chase, é o maior banco hoje dos Estados Unidos, é ele quem mede. Então aqui é o coronavírus, estava no menor nível aqui do último ano, aí, ó, deu uma porrada, né, mais do que dobrou aí, saiu de menos de 200 e foi para mais de 400, né, hoje está estável aqui nessa região de 400 pontos esse risco país. Outras empresas, então só para ver se fechou realmente ali a parte, né, se vocês entendem perfeitamente essa parte conceitual, é isso, tá, o risco país. Ele exemplifica, então, qual que é o grau de confiabilidade que os investidores estrangeiros conferem a um país. É uma bússola mesmo para o investidor, tá bom? Entra mais dinheiro quando o risco país está menor. Entra menos dinheiro quando o risco país está maior. Por outro lado também, quando o risco país está menor, eu, país, não preciso pagar taxas muito altas para os investidores. Então, os investimentos lá vão render menos. Por outro lado, quando o risco país está elevado, eu, país, preciso, né, pagar taxas mais elevadas ali para os investidores. Então, eu acabo incrementando as minhas taxas de juros ali, os meus investimentos acabam rendendo mais, porque é a única forma que vai fazer aquele investidor vir para cá. Ok? As agências de classificação de risco, elas têm o mesmo foco, só usam uma métrica completamente diferente, talvez só para complicar a gente, né? Mas elas têm o mesmo foco do risco país. Elas funcionam como o quê? Funcionam como uma bússola que direciona os investidores e clarifica o cenário para os investidores, para eles saberem exatamente aonde que eles estão aplicando, se realmente compensa aplicar ali ou acolá, como é que está esse cenário e por aí vai. Essas agências são 3, elas são globais, isso quer dizer que elas têm sede no mundo todo, né? Obviamente que a sede mesmo está em Manhattan, Nova York, mas elas têm ali sucursais espalhadas por outros países, principalmente nas cidades mais importantes, né, daqueles países. No caso aqui no Brasil, a gente tem
né, uma portinha de todas as três em São Paulo, óbvio, né, que é a cidade aí na qual funciona, né, a Bolsa de Valores, é o centro financeiro realmente de um país, da mesma forma que na Alemanha, em Frankfurt, né, na Itália não é em Roma, é em Milão, né, na Inglaterra, ok, é em Londres, mas você viu, tanto na Alemanha não era Berlim, era Frankfurt, tanto na Itália não era Roma, era Milão, né? Cada uma das bolsas vai estar ali em um determinado lugar, então nem sempre é a capital, normalmente é o centro financeiro daquele país. Então, né, aqui no Brasil, as três existem, né, estão aqui. Todas elas criaram métricas e, por mais que a escala da primeira e da segunda aqui seja muito próxima, né, seja igual, na verdade, e a escala da terceira seja bem diferente, elas seguem as mesmas premissas. Quais são as premissas? Duas divisões. Primeira divisão e segunda divisão. Primeira divisão, grau de investimento. Grau de investimento. Segunda divisão, grau especulativo. Primeira divisão indica o que, então? Indica países que você pode aplicar o seu dinheiro lá com foco no longo prazo. Segunda divisão, por outro lado, grau especulativo. Você pode até investir dinheiro naqueles países, mas eu indico que seja um investimento especulativo. O que é um investimento especulativo? Você coloca e rapidinho você tira, leva de volta. Tá? Então, é a diferença entre investimento e comportamento especulativo. O investimento já pressupõe prazo longo. Um comportamento especulativo, não. Ele pressupõe que você vai colocar, tentar ganhar uma determinada taxa e já vai tirar ali na sequência. Então, nós temos ali o grau de investimento e o grau especulativo. O Brasil mesmo, infelizmente, o Brasil já foi grau de investimento, mas hoje, infelizmente, o Brasil ele está em grau especulativo. Logo no segundo degrauzinho ali, de cima para baixo, no grau especulativo, aqui, né, o BB e BA2. O Brasil está aqui, né, nessa segunda linha, sendo, né, factível ali, quem sabe no futuro, né, agora, querendo ou não, deu uma piorada nos planos, mas o que o Brasil tem que fazer para voltar a ser grau de investimento? Muito simples. Na verdade, não é muito simples. Mas todo mundo sabe o que é que o Brasil tem que fazer. Ele tem que voltar a fazer a política de ajuste fiscal, tem que parar de aumentar a dívida pública dele, né, e ter uma política monetária ali, né, eficaz. A segunda parte é mais tranquila. A primeira parte, no atual cenário, é muito complexa de ser feita, porque o Brasil ele precisa gastar dinheiro para reduzir ali, para tentar mitigar os impactos da Covid-19 na economia e, querendo ou não, esse plano ali de ter as contas públicas certinhas, enxutas, ele, querendo ou não, deu uma adiada para 2021, se é que vai ser possível fazer isso. Então, né, infelizmente, por agora a nota do Brasil não vai subir, pelo contrário, ela deve manter igual, ou talvez, né, se as agências quiserem realmente ele ter um dinamismo maior, até mesmo cair. Até mesmo cair. Vamos ver ali o que vai acontecer nesse cenário. Mas moral da história, né, as agências elas funcionam como uma bússola para o investidor. O foco é exatamente esse. O investidor ele olha para a agência e ele já tem uma noção de onde ele pode aplicar, de onde ele não pode aplicar, o que está acontecendo ali naquela economia, o que está acontecendo ali naquele país, né, se aquele país ele passa um grau de seguridade para investimentos ou não. Beleza? Lembrando sempre, onde que estão os países aqui que têm investimentos que rendem mais? Na parte de cima ou na parte de baixo? Na parte de baixo. Tá? Os maiores rendimentos vão estar, inclusive, aqui, ó, nessa galera aqui da zona de rebaixamento da segunda divisão. Por quê? Porque é maior risco, gente. Muita gente pensa, não, rende mais aqui em cima, porque é mais seguro. Não, exatamente porque é mais seguro é que vai render menos. Rende mais é daqui para baixo, ó. Os países que estão aqui embaixo têm que entregar um rendimento muito superior aos de cima. Senão, por qual outra razão você investiria aqui embaixo? Você nunca investiria se os rendimentos eles fossem iguais. Para você investir ali embaixo, ele tem que realmente te dar um prêmio ou ter a possibilidade de dar um prêmio que compense todo o risco que você vai correr. Beleza? Então, essas são as agências de classificação de risco. Depois delas, nós entramos aí na nossa última etapa, né? Etapa que a gente falou muito na última aula, inclusive, né? Então, nossa última etapa da nossa revisão, em que a gente fala sobre as composições de mercado, depois as composições ali empresariais e também outras formações ali de mercado, até formações ali
que são vigiadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Aqui a gente já sai um pouco do ambiente macro e já está fazendo a ponte para o micro. Ó. Perceba, né? Até então a gente estava falando o quê? Mundo, bloco econômico, agência de classificação de risco, coisa macro mesmo, galera. Coisa ali envolvendo muito dinheiro, coisa ali envolvendo gente muito grande. Agora, vocês já estão vendo que a gente já diminui. Ó. A gente agora já está falando de setores da economia. Eu não estou falando do país, eu não estou falando do bloco econômico, eu estou falando de setores da economia. Então, eu já começo a diminuir de modo a sair do macro e chegar no microeconômico. As composições de mercado. Cada setor tem um, né? Cada setor tem uma composição. Né? Os setores eles estão entrando cada vez mais numa pegada, né, de maior consolidação, que preocupa a gente. Né? Isso gera ali alguma preocupação. Até um texto que eu compartilhei com vocês na pré-aula do último encontro, né, falava sobre isso, né, os perigos dessa consolidação de mercados, mas né, é um movimento que está acontecendo mediante a globalização. As empresas elas hoje têm contatos maiores uns com os outros, não precisam encontrar fisicamente para encontrar, né, marcam Zoom, né, marcam uma reunião em outro software aí, né, de vídeo, e você consegue numa boa ali já estar alinhado, já estar ali completamente vinculado a outra pessoa. Mas basicamente, existem composições de mercado e é muito importante que a gente saiba identificá-las. Monopólio, por exemplo, nada mais é do que uma composição de mercado que tem a dominância de uma empresa. Tem aquele monopólio perfeito. O que é o monopólio perfeito? O monopólio perfeito é aquele monopólio, igual o exemplo que vocês sempre dão, que todo mundo gosta de dar, que é o exemplo lá da Valadarense, né, da MOB, né, que é um monopólio em que só existe uma empresa e, obviamente, por existir só ela domina as regras do jogo, ela domina ali tudo aquilo que acontece naquele segmento. Mas um monopólio não é só aquela composição, não. Ele pode ter várias empresas, ele pode ter poucas empresas, mas desde que uma empresa exerça um domínio significativo, né, daquele setor. O que é um domínio significativo daquele setor? Pô, a gente pensa numa fatia de mercado de pelo menos uns 60%, 70%, né, legal mesmo, de 75% para cima, né, mais de 3/4 ali para cima. Então, por exemplo, a Vale, no segmento de mineração, é um monopólio. Né? A Petrobras, no segmento de exploração de petróleo, também é um monopólio aqui no Brasil. Então, a gente consegue pensar em setores ali que têm a dominância de uma empresa, né, em relação à maior parte do market share. Por outro lado, o oligopólio já é o quê? Já é aquela composição empresarial que tem poucas empresas dominantes. Pode ser tanto um oligopólio puro, que é o quê? Somente 3, 4 empresas no setor e as mesmas dominam, ou pode ser um oligopólio normal, que é o quê? Várias empresas em um determinado setor, 3, 4, 2 ali dominando, né? Já se configuraria em um oligopólio. O oligopólio quer dizer poucas empresas exercendo a dominância em um segmento. Um detalhe muito importante do que está ali, né? Como existem poucas empresas dominando o mercado, muitas vezes quando elas conversam e tornam-se amigas, ocorrem práticas muito feias normalmente nesse segmento aí. Normalmente, né, no oligopólio, que ocorrem, por exemplo, os cartéis. Só para dar um exemplo aí de situação que ocorre no oligopólio. Nós temos também a concorrência perfeita e a concorrência imperfeita. A concorrência perfeita nada mais é do que o quê? Aquele setor que tem várias empresas disputando um pedaço de carne. Isso vale tanto para a concorrência perfeita quanto para a concorrência imperfeita, ok? Vale para os dois, não tem o menor problema quanto a isso. Né? Tanto a perfeita quanto a imperfeita compactuam dessa situação, né, de ser um setor ali povoado por variadas empresas. Qual que é a diferença da concorrência perfeita para a concorrência imperfeita? Muito simples. Tá? A diferença está vinculada ao quê? A simetria de informações, a simetria de contatos. A concorrência perfeita, que praticamente existe só em livros e países muito sérios mesmo, é aquela concorrência que pressupõe que todos os competidores, nenhum tem uma vantagem absoluta sobre os outros, sabe? Em contatos, em informações, todos detêm ali um conjunto de informações bem homogêneo e, por isso, torna-se realmente um ambiente concorrencial muito legal. Já a concorrência imperfeita, né, ela pressupõe que exista assimetria de informações,
exista ali exista assimetria de contatos. Então, uma pessoa que conhece um contato que trabalha em tal lugar, agiliza uma determinada coisa para você. Outra pessoa que conhece outra pessoa que trabalha em outro lugar, vai lá e agiliza uma outra situação para você. Então, nós temos ali variadas formas, né, de entender essa concorrência perfeita ou imperfeita. A gente sabe que na prática, aqui no Brasil, a gente tem uma configuração muito maior de concorrência imperfeita. Ou seja, tem várias empresas competindo pelo pedaço de carne, mas tem algumas que têm informações ali mais privilegiadas do que outras. Então, seria ali o segmento de concorrência imperfeita. Então, as composições de mercado são essas. Vamos agora falar sobre as funções do CAD e depois sobre as composições ali empresariais, as estruturas ali que são acompanhadas pelo CAD. Então, lembrando, quem que existe aí para tentar minimizar cada vez mais essa consolidação que está acontecendo nos setores, existe esse órgão, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD ele tem plenos poderes para impedir fusões, liberar fusões, mas impondo restrições, ou liberar em plenitude algumas fusões. Ele também acompanha o mercado e fica acompanhando algumas estruturas, que são estruturas ali bem relevantes para o consumidor. O objetivo dele seria mais ou menos esse, seria ajudar ali o consumidor a ter ali produtos totalmente lúcido ali, entendendo exatamente o que está acontecendo. Então, o CAD, ele tem essa função. Dentro dos produtos que ele acaba, dentro das estruturas que ele acaba acompanhando, vale destacar essas 4 aí. O CAD ele acompanha cartel. Sim, com certeza. Ele acompanha e deveria sempre punir ali as formações de cartelizações. Por quê? O cartel, querendo ou não, o cartel ele restringe a atividade econômica. Ele restringe o comércio. Por quê? Porque é feita uma prática, é feita uma combinação de, normalmente, ajuste de preço, ajuste de produção ou de divisão do mercado. Como assim? Ajuste de preço é clássico, Olha, nosso preço fica orbitando no máximo aqui, no mínimo aqui. Combinado? Combinado. Valeu, tchau. Prática de produção. Então, cara, eu sou a marca A e eu domino 50%. Você é a marca B, você domina outros 50%. Para que mudar isso? Vamos manter, então, eu produzo mais isso, você produz mais aquilo. Fechou? Fechou. Divisão de mercado. Então, nós dois temos 50% e vamos fechar isso aí? Vamos fazer um faça chuva ou faça sol? Nós vamos continuar com 50% de divisão de mercado, independente do que aconteça? Ah, beleza, top. Vai lá e faz. Todas essas práticas que configuram no cartel essa combinação, a mais famosa é a combinação de preços, claro, mas todas essas combinações, elas estão no escopo do CAD, o CAD consegue ali verificar o que está acontecendo nessas composições, acompanhar ali essas composições, coibir essas composições, não deixar algumas situações ali ocorrerem, ok? Então, é uma das estruturas que o CAD acompanha. O CAD também acompanha o dumping, O dumping é uma prática também muito feia realizada por algumas empresas, tem como intuito única e simplesmente prejudicar um concorrente. Então, quando eu digo que é algo feio mesmo. E você até se prejudica num determinado momento, mas o interesse em prejudicar o concorrente ele é tão grande que é proposital. Você faz isso, você cria um caixa para fazer isso e aí você acaba prejudicando o seu concorrente. O dumping já é o quê? Já é aquela prática de redução de preços até mesmo abaixo do custo de produção. Então, você gastou R$10 para fazer um produto, você chega num momento que você está vendendo aquele produto por R$9,80, R$9,50, R$9. Exatamente para quê? Exatamente para você afugentar o seu concorrente. Seu concorrente não vai vender nada, porque ele botou o market share, ele botou o markup de pelo menos uns 20%. Então ele está vendendo a 12, mas você está vendendo ali a 9, a 8. Você vai acabar vendendo tudo em razão ali de outra situação. Tá? Também, o CAD ele acompanha de perto o trust. O que já é o trust? O trust é aquela possível formação empresarial em que várias empresas que já dominam ali o mercado, já têm a maior fatia do mercado, conversam para tentar fundir, tentando assegurar um controle total desse mercado. O CAD, teoricamente, não poderia deixar existir a formação de trusts, a não ser em casos reais de que uma empresa, por exemplo, iria fechar as portas e aí geraria muita demissão e tudo mais.
né, ele não deveria gerar os trusts, não deveria deixar acontecer os trusts. Por exemplo, a gente está dentro de uma empresa que tentou se fundir com outra empresa, as duas iriam dominar o mercado EAD, né? Eu falo da fusão na época da Croton e da Estácio, que não foi aceita. Hoje, na verdade, as duas já mudaram de nome, né? A Croton é Cogna, a Estácio é Edux, né? Mas essas duas empresas, enquanto se chamavam Croton e Estácio, sentaram numa mesa, quase se fundiram, né? Mas o CAD não deixou. O CAD foi lá e, por maioria, impediu a fusão, justificando principalmente domínio no ensino à distância, né? Domínio principalmente no EAD. Então, o CAD ele não pode realmente deixar acontecer uma estrutura como essa, porque ela vai ser péssima para o livre mercado, ela vai ser péssima para o poder de barganha do consumidor, né? O organismo ele tem que olhar por aquele que é menor, né? E o menor é o consumidor, então vai ser péssimo para ele. Por fim, as holdings, né? Mesmo a holding, que é uma composição empresarial que detém fatias de várias empresas, né? O CAD ele também acompanha isso, para não deixar acontecer, pelo menos tentar não deixar acontecer, né, aquilo que acontece lá com a Hipermarcas, né, que é a Hiperamarcas, de ter uma empresa do mesmo setor competindo com outra e competindo com outra. Então, a gente olhou na aula passada, né, eu acho que tinha 3 marcas de desodorante, não faz o menor sentido. Né, uma marca compete com outra marca e compete com outra marca. Então, essas holdings que vão detendo várias empresas em um mesmo setor, o CAD também acompanha para tentar não deixar ali acontecer, ok? São essas 4 estruturas ali acompanhadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Por fim, essas composições empresariais, tá? Então, né, a holding, o que é a holding? A holding ou controladora nada mais é do que uma empresa que participa em empresas. Então, ela exerce domínio em outras empresas. Mostrei para vocês muitos exemplos, né, na última aula aí. Nós vimos a Itaúsa, vimos a Unilever, vimos a Hiperamarcas, vimos a Bradespar, né, tem várias empresas ali que fazem esse papel de holding, que vão comprando participações em outras empresas, de modo, né, a ter esse domínio ali, em algum momento das ações de outras empresas e podendo tomar decisões dentro delas. Por outro lado, existe a figura da joint venture. O que já é a joint venture? Joint venture nada mais é do que uma empresa que se juntou com outra, mas ela se mantém administrações separadas, né? Por várias razões, normalmente por 2 razões. A razão número 1, uma empresa se fundiu com a outra e o CAD liberou a fusão, mas impôs essa restrição. Falou, deixo vocês juntas desde que as administrações permaneçam separadas. Evita todo o problema? Não, não evita, porque você vai lá e desliga o gerente da outra área, coloca um seu, você está alinhando e dominando as duas do mesmo jeito, mas pelo menos é uma dificuldade. É melhor ter imposta alguma dificuldade do que não ter imposta nenhuma outra dificuldade. Outra forma de existir a joint venture é o caso de uma empresa que adquire a outra perceber que ela sozinha tem uma margem de eficiência muito maior do que a sua, que acabou de comprá-la. A sua é maior, mas não é melhor, a dele é melhor. Então, o que você faz? Você deixa ela funcionando separadamente, tenta ir aprendendo com ela, de modo a você conseguir ali, né, ter essa situação depois de, em algum determinado momento, querer juntar, já ter absorvido todo o conhecimento daquela empresa, daquele momento ali, que você queria deixar em um ambiente ali de administrações separadas. Também, né, existem a figura das coligadas. Coligada nada mais é do que uma empresa que detém uma participação acionária de 20% para cima em outras empresas. É comum também, gente, ver coligada com menos de 20%, mas a empresa precisa atestar que essa empresa que tem lá de 10 a 20 detém validade, detém ali influência significativa. Se a empresa não atestar isso, ela não é coligada. Então, quando que é coligada? Sem depender de nada. Sem depender de nada, 20% das ações. Então, você adquiriu 20% das ações ali de uma determinada empresa, você se torna um investidor, uma investidora, uma empresa coligada a ela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você senta na mesa dos poderosos, que você discute ali, né, que você acompanha toda aquela movimentação que acontece, né, com quem manda na empresa, com o majoritário, com quem realmente exerce o domínio sobre ela. Pessoal, preciso perguntar para vocês, né, se tem alguém aí primeiro, né, e se vocês entenderam até então, porque é isso, a revisão eu acabei de acabar.
Estou quase sem voz aqui, mas estou de boa. Se tiver alguma dúvida em alguma coisa, pode perguntar aí que eu respondo, quantas vezes for preciso. Tranquilo por enquanto? Entendido? Preparados? Realinhados? Nivelados? Eu falei brincando, Maíra, mas é bom saber que vocês estão aí. Né? De vez em quando vocês fazem um silêncio assim que me deixa preocupado. Então, entendido, Lorena? Tá ok? Tá de boa por enquanto? Deu para entender a explicação? Beleza, então, gente. Obrigado aí por avisar. É isso. Lucas, o que você vai cobrar nessa atividade avaliativa que já vai começar a valer daqui a pouco? O que eu vou cobrar é isso. Né? Não tem como fugir disso. Foi o que eu discuti com vocês, né? Foi o que a gente trocou ideia junto, foi o que a gente colocou a mão na massa junto, né? Ou presencial ou remotamente. Mas não posso fugir, não tem como falar de algo diferente disso. Como que vai ser essa atividade avaliativa, então? Então já vamos aí para a nossa reta final da aula. Como que vai ser a nossa atividade avaliativa? Nossa atividade avaliativa, ela vai valer 1.000 pontos, como todas de vocês vão valer, né? Tem que valer 1.000 pontos, é oficial 1, e ela vai ter 10 questões de 100 pontos cada, tá bom? 10 questões de 100 pontos cada. A plataforma que eu vou usar é a plataforma também do grupo, né? Eu fiz questão de, como professor, utilizar uma plataforma que o grupo paga para a gente, já que a gente está usando o Teams. Eu usei também o Microsoft Forms, que funciona do mesmo jeito do Google Forms, mas é da Microsoft. Então, eu vou dar um link para vocês, vai ter um link lá. Né? Já vou até fazer isso, inclusive. Já vou até compartilhar a minha tela aqui com vocês, e aí eu já faço isso com vocês de modo ali muito mais rápido e vocês já acompanham. Por mais que eu sei que o questionário está fechado, ele só vai abrir meio-dia. Tá? Eu coloquei ali a abertura dele para o meio-dia de hoje. Né? Então, deixa eu só abrir aqui, que eu já vou compartilhar a tela com vocês, que a gente já faz isso juntos e já coloca lá. Então, ó, tá lá. Vamos entrar aqui no Microsoft Forms. Deixa eu já abrindo aqui a página da faculdade concomitantemente. Vamos torcer para tudo funcionar certinho, né? Porque aí eu já mostro aqui, já lanço para vocês. Deixa eu entrar no AVA. Então tá lá, eu tenho 3 disciplinas, ó. As atividades avaliativas das 3 disciplinas já estão montadas. Montei as 3 aqui no Microsoft Forms. Né? Montei as 3 no Forms aí para vocês. De Direito Econômico está aqui, né? De Análise de Investimentos e Fontes de Financiamento, que é a matéria que eu dou para Administração e Contábeis, mais de Cálculo está aqui. E a de Negócios Internacionais, que também é mais teórica, de Administração, eu dou aqui. Então está lá. Eu vou pegar a URL dela aqui para compartilhar. Então deixa eu pegar aqui. Então tá lá, vale 1.000 pontos, cada questão vale 100 pontos. Né? Que tipo de questões nós temos? Nós temos questões abertas, questões fechadas, né? Questões ali para vocês classificarem. Eu tentei utilizar as ferramentas metodológicas todas que tinham na ferramenta. Tá para quê? Para ficar gostoso mesmo, não é nem para prejudicar, não. É para nem para fazer ficar mais difícil, não, é para ser um negócio gostoso de vocês fazerem, né? Já que vai envolver a pesquisa de vocês, para aqueles que quiserem, né? E tudo mais. Estou clicando aqui no compartilhar, perfeito, agora deu. Deixa eu copiar aqui o link, já copiei o link, né? Deixa eu achar aqui a nossa disciplina, Direito Econômico, e aí eu já vou colocar para vocês, né, para vocês saberem onde é que vai estar o link dessa prova aí, ó. Não só da minha, mas todos os professores vão acabar colocando no mesmo link, porque foi a instrução que a coordenação nos deu. Então eu vou colocar na aula 1 do encontro 1, vai estar lá. Hoje tem lá o quê? Hoje tem lá aqui, ó, o link dos encontros no Teams, né? Mas aí eu vou colocar uma nova página nele, colocar um novo arquivo nele, né, chamado aí para vocês, né, de link da atividade avaliativa. Deixa eu colocar aqui traço oficial 1. Tá lá, link está aqui. Né? Sou obrigado a colocar a carga horária, deixa eu colocar aqui uma carga horária. Encontro 1, aula. Marquei a turma, já está colocado então lá no AVA de vocês, no Encontro 1, aula 1, link da atividade avaliativa oficial 1.
Os coordenadores também pediram, então vou colocar lá também na aula do último encontro da unidade 2. Então, deixa eu colocar aqui, link da atividade avaliativa, oficial 1. Está aqui o link, também na aula, né, então vamos lá, é o encontro 8, 6, 7, 8, aqui ó, na aula do último encontro referente à unidade 2, é como se fosse a metade, né, da coisa. A gente já passou desse encontro, né? Nós estamos hoje aqui, ó, inclusive, no encontro 10, né, que é o que a gente fez aqui hoje, né? Mas aqui, ó, tá lá também, ó, encontro 8, aula, link da atividade avaliativa oficial 1. Então, vocês têm esses dois lugares para pegar, ou está lá na aula do primeiro encontro da primeira unidade, ou está lá na aula 4 da segunda unidade, que corresponde ao encontro 8. Está lá no um e no outro. Vamos ver a visão de vocês aqui agora, né? Ó, deixa eu voltar aqui para o AVA. Vocês vão ver assim. Então, aqui é o direito econômico. Vamos torcer para ele continuar rodando aí certinho, pegando. Tá lá, ó. Então, quando vocês entram na disciplina, aqui, ó, link da atividade avaliativa oficial 1, tá aqui e vai estar aqui também, ó, no último encontro da segunda unidade. Quando você entrar aqui no AVA de vocês, tá aqui também. Beleza, pessoal? Acho que assim não tem erro, né? Fica claro, né? Fica aí bem claro né, onde está a atividade avaliativa para vocês. Pelo que eu me lembro, eu coloquei ela para abrir meio-dia. Então, deixa eu só conferir se é isso mesmo para vocês. Não, 1h, tá? 1h. Então, 22/4/2020, 1h já vai abrir o questionário para vocês. Ele tem lá 10 questões, né, todas, como eu disse para vocês, explorando ali o máximo de recursos, né, metodológicos ali possíveis, tá bom? Então, foi feito com todo carinho, todas as questões são autorais, não adianta jogar no Google ou no Brainly, não vai ter nada não, mas não é para dificultar, e sim para exigir de vocês, pelo menos, ali um pensamento, né, um desenvolvimento ali intelectualizado, né, uma articulação, condições e predicados que são muito importantes, né, para um futuro jurista, para um futuro profissional do direito. Né? Então, tem lá 10 questões, a questão fechada, questão aberta, né, questão ali fechada também, outra questão aberta, vai ter questão que pede classificação, ó lá, então você classifica e por aí vai. Então, tem muitas questões ali com o foco para vocês, né, para que vocês consigam ali ter, né, esses detalhes ali de modo bem esclarecido e de modo ali bem exemplificado. Pergunto a vocês, alguma dúvida sobre a atividade avaliativa ou ficou claro, deu para entender? Tá de boa, já viram onde é que vocês começam? Dá para fazer pelo smartphone também, tá? Então, se vocês clicarem, tem a visão lá do smartphone, né, que quando eu clico aqui, né, no preview aqui, ó, me mostra, inclusive, ó, quem entrar no computador vai ter essa visão, a visão com a figura que eu coloquei aqui de fundo, coloquei uma figura aqui também que está custando a abrir aqui pelo jeito, né, vai abrir tudo ali pelo computador, né, para quem for fazer pelo computador, mas tem a visão também do smartphone, do celular, para quem for fazer, dá para fazer numa boa aqui pelo celular também. Um detalhe, acabou, uma vez que você acaba, você envia, detalhes muito importantes, o nome completo de vocês, é claro, né, e clicar no botão enviar. Quando acabar lá para vocês, vai ter o enviar, e aí você consegue enviar essa atividade avaliativa. Eu já coloquei todas as questões como obrigatórias. Para que eu fiz isso? Porque às vezes um aluno ele pode confundir, né? E falar, caramba, professor, eu tirei tanto, mas eu vi que eu não respondi uma. Então, eu marquei todas as questões como obrigatórias, e aí se você não souber uma, não tem problema não, você pode colocar um A lá, já vai. Por que eu marquei todas como obrigatórias? Para não ter risco de algum aluno esquecer de fazer alguma questão. Tá? Então, foi pensando em vocês mesmo que eu fiz isso. Então, você só vai conseguir enviar o formulário, enviar o questionário, quando todas as questões estiverem respondidas. Beleza? Pergunto a vocês, pessoal, vou encerrar a gravação aqui. Alguma dúvida
Estão tranquilos? Deu para entender tudo? Certinho? Agora não tem ninguém? Ah, não, tranquilo, beleza, de boa. Show de bola, tudo certo, tá entendido, né? Ó, tô à disposição de vocês ao longo da semana, tá bom? Começa hoje a partir de 1 hora, tô à disposição de vocês, vocês precisando, vocês já sabem como me acionar para tirar alguma dúvida. Óbvio que eu não posso responder as questões para vocês, mas poder falar sobre, né, discutir algum tema, claro, estou à disposição de vocês. Nós vamos ter também, querendo ou não, a quarta que vem lá para tirar algumas dúvidas, né? Se vocês assim precisarem, tá? Uma vez que vocês têm até o dia 30, né, para enviar, e a quarta que vem vai ser dia 29. Né? Então a gente ainda tem a quarta-feira para tirar mais dúvidas. Deixa eu encerrar a gravação aqui, né? Agradecer o pessoal que vai estar vendo lá no YouTube, desejar uma boa semana a todos aí.